Está sofrendo para saber como deve ser o fato gerador do IR e do CSRF no ato do momento do preenchimento do REINF referente à série 4000? Vamos nessa para que a gente possa esclarecer o que de fato você precisa entender sobre o fato gerador e ajudar no momento do preenchimento do REINF. Eu quero aproveitar para te informar que nesse mês nós vamos estar na Black Friday. Para você se inscrever e aproveitar as nossas ofertas e os nossos bônus, clica aqui para você entrar no nosso grupo VIP, nesse primeiro link que a gente vai colocar aqui no nosso YouTube, no nosso canal, tá? Então, só clicar para você entrar e participar do nosso grupo VIP e receber todas as informações. Olá, eu sou o Kleber. Vamos falar sobre então um tema tão espinhoso que eventualmente se tornou o que nós chamamos um tema muito importante após então a necessidade de demonstração na série 4000 do REINF sobre o IR e o CSRF, contribuições sociais retidas na fonte. É sobre essa agenda que nós vamos então discutir em tentar buscar melhorias no entendimento acerca especialmente do fato gerador dessas duas retenções na fonte. Para contribuir então no nosso debate, eu vou compartilhar com vocês agora então um artigo que logo mais estará disponível para vocês também no blog da Net Fiscal. Além desse artigo, tem diversos outros artigos linkados também com vídeos que estão aqui no nosso canal, para que você possa também entender um pouco mais profundamente algum tema que você julgar necessário, que está disponível gratuitamente para você assistir. Contudo, este assunto que aqui está disposto, que nós vamos começar a falar, fato gerador das retenções, se você quiser se aprofundar mais sobre este assunto, temos um curso da Net Fiscal, onde esse curso que você vai ter acesso em nossa plataforma e que fique já convite para você acessar o nosso site e conhecer um pouco mais a nossa escola. Neste curso, nós vamos adentrar não só apenas no fato gerador, quais são os serviços sujeitos a essa retenção na fonte e todas as retenções que estão sujeitos, seja o IR, seja o CSRF, seja o INSS e também o ISS. Todos os tributos retidos neste curso nós abordamos e assim tratamos com toda a profundidade sobre o tema. Contudo, hoje, gratuitamente, nós estamos aqui dispostos a trazer para você um tema que também pode te ajudar, especialmente só agora, falando sobre fato gerador. Mas um passo atrás, quando nós vamos discutir sobre o fato gerador, afinal de contas, qual é o objetivo de uma retenção na fonte? Para ajudar, eu fiz uma linha geral para o entendimento que divide em duas partes praticamente. A retenção na fonte, no seu plano inicial, o seu primeiro plano é transferir, no caso ali, a responsabilidade tributária a uma terceira pessoa vinculada na operação, ou seja, ao tomador de serviço. Nós temos o prestador e temos o tomador. Essas duas pessoas jurídicas que se relacionam nessa transação comercial, cada um tem um objetivo, um de prestar e o outro de pagar pelo serviço prestado. E nessa dinâmica, então, alguns serviços que estão sujeitos a essa retenção na fonte, cabe, então, à fonte pagadora a fazer essa retenção. Ponto 2. Fiscalização e antecipação. É um eficiente mecanismo de fiscalização e antecipação tributária. Por quê? O prestador ele também recolhe os seus tributos sobre o seu faturamento. Isto é, ele vai pagar o IR sobre o faturamento dele. Ele vai pagar o PIS e COFINS sobre o faturamento dele. Mas, de acordo com a dinâmica que aqui é estabelecida na retenção na fonte, a parte que é o tomador de serviço, ele é responsável, como aqui suscitado, de alguns serviços, em fazer a antecipação. Por quê? Eu até coloco aqui, para ficar bem em evidência,
nessa parte aqui, que vocês vão entender perfeitamente qual então é o objetivo final dessa retenção. Ao reter uma parte do pagamento, a administração tributária pode garantir uma arrecadação estável e contínua, reduzindo o risco de inadimplência por parte dos contribuintes. Isto é, nessa etapa de retenção na fonte, o prestador e o tomador, ambos envolvidos nessa transação, de fato, um ou outro vai pagar. Mas se um falhar, pelo menos uma parte eu já antecipei pensando com o governo. Faz sentido para você? Pense nisso. Bom, entendido qual é o objetivo, especialmente falando sobre a retenção na fonte, de forma geral, isso se aplica esse conceito a todas as retenções da fonte, inclusive, não só que está aqui sendo discutido do IR e do CSRF. Essa dinâmica do conceito de retenção na fonte se aplica para ambos os casos. E aí nós temos aqui o fato gerador, que é objeto do que nós estamos aqui então propostos a discutir. Então o que é o fato gerador? No IR tem uma particularidade. Se nós olharmos então dentro da concepção que está abrigado no artigo 714 do Decreto 9.580 de 2018, é dito: o fato gerador que ocasiona a retenção são as importâncias e ou rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sendo o que ocorrer primeiro. Vamos traduzir isso? Hora de traduzir. Tradução. O que nós temos? Importância / rendimentos pagos. O pagamento de fato. Então, nós temos importância e rendimentos pagos. Repetindo, é o pagamento de fato. Creditados, nós temos o lançamento contábil fiscal, a escrituração do documento fiscal. E agora cabe a sua pergunta. Este documento que você recebeu, sujeito a uma retenção na fonte de IR, o que aconteceu primeiro? O pagamento do documento fiscal ou a escrituração desse documento? Essa é a pergunta que você precisa se fazer e verificar dentro da empresa. Simples assim. Pegou a dica? Vamos em frente. Fato gerador do CSRF, contribuições sociais retida na fonte. Essa contribuição retida na fonte é dividida em 3. Nós temos o PIS, que temos a alíquota de 0,65. Nós temos o COFINS, que é a alíquota de 3%. E nós temos o CSLL, que é a alíquota de 1%. Portanto, somado 0,65%, 3%, 1%, temos um total de alíquota de 4,65%, que é a alíquota praticada para esta retenção, CSRF. Mas qual é o seu fato gerador? O seu fato gerador é taxativo, vai se ocasionar no fato do pagamento do documento fiscal. Então só existe um fato gerador, é o pagamento do documento fiscal para o CSRF. Onde está escrito isso? Artigo 1º da Instrução Normativa 459 de 2004. Isso é o que está abrigado então no seu dispositivo legal. Ora, mas o que isso reflete então, Kleber? Então, pode acontecer circunstâncias, se você reconhece como fato gerador para o IR, o registro, a escrituração do documento fiscal e o mesmo documento fiscal tem a retenção do CSRF, isso significa que pode acontecer que na declaração REINF, na série 4.000, especialmente falando do 4020, você vai colocar então às vezes um documento fiscal referente ao IR, porque reconhece o seu fato gerador por meio do documento fiscal, a data que foi escriturada este documento, é a data escriturada desse documento fiscal,
Só que não significa que o mesmo será pago no mesma data que foi escriturado. Pode acontecer que o documento vai ser pago no mês seguinte. Portanto, você vai ter documentos fiscais colocados em meses diferentes de seus fatos geradores, porque o fato gerador do IR não necessariamente é o mesmo que vai se aplicar para o CSIF. Como vocês viram, o IR é o que acontecer primeiro, o pagamento ou o registro do documento fiscal que você assim determinou na sua escrita fiscal ou contábil. Esses são os pontos. E por fim, eu coloco a importância de saber isso muito bem, o fato gerador, é porque isso pode gerar alguns impasses, mas à medida que você entender muito bem esse fato gerador, isso facilita, porque veja, a obrigação principal é o recolhimento do tributo. A obrigação acessória é demonstrar esses fatos. E a obrigação acessória, ela não tem competência de mudar a dinâmica relacionada a um fato gerador. Se tivesse que alterar alguma questão desta ordem, não seria por meio de uma declaração acessória que tem o objetivo de demonstrar um fato, e sim a mudança da legislação. Isso não foi alterado. Portanto, essas regras que nós chamamos matriz ajudam muito você a entender quando tiver alguma dúvida no ato do preenchimento. Resumindo, então, nós temos esse objetivo de demonstrar essas novas realidades a partir da competência 9 de 2023, a fim de demonstrar as retenções do IR e do CSIF. Volte, resgate esse conhecimento do fato gerador e transforme a forma de pensar e não tenha mais dificuldades relacionadas a esses fatos. Fica o registro do convite para vocês se inscreverem no canal da Net Fiscal e, obviamente, ter conteúdos dessa ordem para que você possa entender mais profundamente sobre a temática. Nos vemos em uma próxima oportunidade.